Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Quando eu falo isso, é porque quando Deus nos dá a paz, o Espírito Santo coloca a paz em nosso coração, é porque Ele está dentro do negócio. E quando a gente vai fazer determinada coisa e a gente não tem paz, a gente começa a se sentir agitado, agoniado por fazer aquilo. Então é porque Ele não está e porque não é bom para nós. Por isso que eu digo que a paz seja o árbitro. Se você tem paz, você vai conseguir ser abençoado. Se você não tem paz, não entra não. E a palavra do Senhor nos fala, no livro de Isaías, o profeta quando fala com o povo, enfrenta o povo, ele vai chegar e vai falar sobre Deus. Olha o que ele fala sobre Deus. Deus é eterno, Deus criou todas as coisas e Deus não se cansa. E lá na frente ele fala assim, que até os jovens perdem as forças. A gente imagina que os jovens nunca se cansam, né? O jovem tem uma energia, é fenomenal, mas até os jovens se cansam. E ele continua dizendo assim, mas os que confiam no Senhor voarão tão alto como as águias, renovam suas forças e voam tão alto como as águias. Então, quando ele nos traz esse ensinamento, nós vamos então entender como é uma águia. E eu gostaria de trazer para você 4 pontos que nós podemos aprender com uma águia. Primeiro ponto, ela tem meta, estratégia e visão. Uma águia, ela não sai por aí como doida para lá para cá. Ela é uma ave solitária, ela não anda em bandos, então ela tem que ser muito objetiva, muito precisa. E eu gostaria de trazer para você na sua vida. Nem sempre a gente está acompanhado, muitas vezes a gente está sozinho, mesmo com pessoas ao redor, mas a gente passa por situações que a gente está sozinho. Então nós precisamos o quê? Ter meta, termos estratégia e termos visão para o que nós temos que fazer. Uma águia vê até 3 quilômetros de distância, ou seja, de 4 a 8 vezes mais do que nós, né? E a águia, quando ela vai atacar, ela vai pegar a sua presa, ela é muito precisa. Ela não vai fazer ela não faz aquele voo rasante para perder a viagem dela. Ela é bem focada e nós precisamos ser nas nossas vidas. Segundo ponto que a águia nos ensina. A águia, ela voa muito alto. Ela voa 4,5 km de altura. Qual altura você está voando? Escreva nos comentários. Qual altura você tem voado? Qual altura que você tem enfrentado seus problemas e você tem conseguido se sobrepor? Qual é? E o terceiro ponto que a gente aprende com ela, diante das dificuldades que ela tem, se ela enfrenta uma tempestade, ela não corre para se esconder, mas ela enfrenta a tempestade e voa além da tempestade. Ela vai até as nuvens, acima das nuvens, onde ela tem segurança. Ela não fica se batendo. Então, por mais que as dificuldades venham em nossas vidas, nós temos que enfrentar, não é nos acovardando que nós vamos resolver os problemas que temos. E outra coisa também que ela faz é porque quando o corvo é o inimigo, é o predador, não é o predador, porque ela não tem predador, mas o inimigo dela, o que quer sugar o que ela tem. Quando um corvo, ele pousa nela aqui nas costas dela e vai querer ficar ali como parasita, ela não tem como se livrar, porque ela não tem mão para fazer isso. O que ela faz? Ela voa alto, e voa alto, e voa alto. Chega a um ponto em que o corvo não tem mais oxigênio e o corvo cai. Quando você tem voado alto, quando você sente que você tem algum parasita te encostando, e o parasita pode ser qualquer coisa da sua vida, alguma coisa que está te tirando paz, o que seja. O que você tem feito? Tem voado alto, e mais alto, e mais alto. Isso é bom para você pensar. E a quarta coisa que nós aprendemos com a águia, quando ela está no voo muito alto e ela está cansada, ela tem 2 formas de descansar. Ou ela dorme, a metade do cérebro dela dorme, a outra metade controla o voo, ou ela simplesmente dorme voando. E o que o Senhor fala para nós? Nós vamos renovar nossas forças e voar alto como águia. O que o Senhor está dizendo? Quando nós confiamos no Senhor, todas as tempestades são pequenas porque nós voamos mais alto e Ele vai nos dar segurança. O que Ele diz? Qualquer coisa que se encoste em nós, nós vamos voar alto e aquilo vai ter que se desprender. O que Ele diz para nós? Quando nós caminhamos com Ele, nós voamos alto e nós descansamos porque Ele nos sustenta. Essa é a palavra do Senhor para você. Ele te sustenta.
Escreve nos comentários. Deus já te sustentou? Deus está te sustentando? Se não, coloca Senhor, me sustente. Eu quero voar alto, renovar as minhas forças no Senhor e voar alto como uma águia. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mensagens como essa. O Senhor tem muitas palavras para poder te trazer. Cada dia Ele te traz uma. E você desejo, profetizo que você seja extremamente abençoado com cada uma dessas palavras que você tem recebido. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.